Os sinais de que você não está realmente arrependido, mesmo pedindo desculpas a Deus. Você já se ajoelhou, clamou, implorou por perdão a Deus e, mesmo assim, sente um peso no seu coração. Uma sensação de que algo ainda está bloqueado e que a sua oração não está sendo totalmente ouvida no céu. E se eu te dissesse que você pode estar cometendo um engano erosútil, que faz com que suas palavras de desculpa não sejam aceitas? Um erro que faz com que as portas do céu permaneçam fechadas, mesmo com toda a sua sinceridade. Este é um segredo guardado, uma verdade que a maioria dos cristãos ignora e que separa a oração de um pecador que se arrepende da oração daquele que apenas se lamenta. Vamos juntos desvendar esse mistério. O primeiro sinal de que seu arrependimento não é genuíno é a repetição constante do mesmo pecado. O velho ciclo vicioso de pecar, pedir perdão e voltar ao mesmo erro novamente, como se fosse um carrossel espiritual. É a falsa ideia de que a graça de Deus é uma desculpa para continuar pecando, uma mentalidade que desvaloriza o sacrifício de Jesus na cruz e trata o perdão de Deus como algo trivial e sem valor. Pense na história de Judas, que sentiu remorso pelo seu pecado, mas nunca se arrependeu de verdade, pois sua tristeza o levou ao desespero e não a um retorno a Deus, provando que o arrependimento sem mudança não tem poder. O segundo sinal é a falta de frutos de arrependimento, a ausência de uma mudança visível em sua vida, em suas atitudes, em seus relacionamentos ou em suas escolhas, mostrando que o seu coração ainda está preso ao pecado que você tanto diz que odeia. O verdadeiro arrependimento não é apenas um sentimento, mas uma mudança de direção, uma virada de 180 graus que te leva a um novo caminho, uma nova vida e uma nova forma de pensar. O terceiro sinal é a ausência de dor pelo pecado que você cometeu, a ausência de um coração quebrantado e de um espírito contrito, a ausência de uma tristeza genuína que te leva a clamar por uma verdadeira transformação. Lembre-se de Davi, que após o seu pecado clamou a Deus em um coração quebrantado, em um espírito contrito. E ele se arrependeu de forma tão genuína que a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Vamos mergulhar ainda mais. E se o seu pecado fosse na verdade um chamado de Deus para uma vida mais profunda, e se a sua luta fosse a forma de Deus te conduzir para a vitória e te transformar de uma vez por todas. O quarto sinal é a ausência de um desejo sincero por santidade, a falta de uma sede por uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas, e a aceitação de uma vida morna, sem propósito e sem fervor espiritual. Aquele que verdadeiramente se arrepende não se contenta com uma vida de mediocridade espiritual, mas anseia por uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade e de pureza, que o aproxima cada dia mais de Jesus. O quinto sinal é o medo de ser exposto, o medo de ser julgado, o medo de ser condenado, e o medo de que as pessoas descubram o seu pecado. E a sua atitude de se esconder mostra que você não se arrependeu de verdade. Aquele que se arrepende de verdade não tem medo de ser exposto, porque ele sabe que o perdão de Deus é maior que o seu pecado, e que a graça de Deus é a sua maior vitória e o seu maior testemunho de fé. O sexto sinal é a falta de perdão para si mesmo, o peso da culpa que te sufoca, a amargura que te envenena, e a incapacidade de se perdoar que te impede de aceitar o perdão de Deus e de ser verdadeiramente livre. Quando você se recusa a se perdoar, você está dizendo que o sangue de Jesus na cruz não foi o suficiente. E você está rejeitando o presente mais precioso que Deus te deu, a dádiva da sua salvação. O sétimo sinal é a falta de um desejo ardente de se afastar do pecado, a ausência de um esforço sincero para fugir das tentações, e a acomodação em um estilo de vida que desagrada a Deus. O verdadeiro arrependimento não é apenas uma palavra, mas uma atitude, uma decisão, uma ação que te leva a um novo caminho, a uma nova vida, a uma nova forma de pensar e a um novo propósito. Porque o arrependimento é o primeiro passo para a transformação. E sem ele, sua oração é apenas um eco vazio no seu quarto. E a sua vida é apenas um reflexo de um coração que não foi mudado de verdade. Se esta mensagem está falando ao seu coração, comente "Eu serei livre" e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de esperança e de transformação para que mais vidas sejam tocadas. E que a luz de Deus brilhe mais forte em sua vida. Permita-se ser moldado, permita-se ser transformado. E lembre-se que, assim como o oleiro não desiste do barro, Deus nunca irá desistir de você. Mesmo que o processo seja doloroso ou quebrado, o seu Deus tem o controle de tudo. A verdadeira jornada da fé não é perfeita, mas é marcada pela persistência, pela esperança e pela certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la, até o dia de Jesus Cristo. É hora de você deixar para trás o que te prendeu na escassez. É hora de você buscar o verdadeiro avivamento e é hora de você se reconectar com a sua essência, a essência do seu novo nascimento, onde a prosperidade é uma dádiva. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de se arrepender,
E não tenha medo de se render completamente a Jesus, porque Ele está de braços abertos, pronto para te receber de volta e te dar a vida que você sempre desejou e anelou. Sabe, o maior erro que podemos cometer é viver uma vida de aparências, uma vida religiosa sem o poder do Espírito, e nos contentar com uma fé superficial que não nos leva a lugar nenhum, apenas nos prende. Vamos atravessar as camadas mais ocultas do nosso coração e descobrir o que realmente se esconde por trás das máscaras, por trás das decepções e por trás das feridas que ainda não foram curadas, e vamos clamar por uma verdadeira transformação em todas as áreas. A sua história pode inspirar outras pessoas, a sua jornada pode ser um testemunho de vida, e a sua fé pode se tornar uma luz para aqueles que ainda estão presos na escuridão, sem esperança e sem propósito. Portanto, não ignore estes sinais, não ignore o chamado de Deus para a sua vida, e não ignore o sussurro do Espírito Santo, porque Ele está te chamando para um relacionamento mais profundo, mais íntimo e mais real com o Pai, o grande arquiteto do universo. Pense na parábola da figueira, onde o dono da vinha esperava por frutos, mas não encontrava nada. E a sua vida, se não for transformada, se tornará como uma árvore estéril que ocupa espaço e não produz nada para o reino de Deus. Que você não seja como essa figueira, mas que a sua vida transborde em frutos de justiça, amor, frutos de perdão e frutos de um verdadeiro arrependimento que demonstra a sua nova identidade em Cristo. A jornada de fé é como a história de Ruth, que se apegou à sua sogra e a um povo que não era seu, e no final foi abençoada e se tornou parte da linhagem de Jesus, o Salvador do mundo. Da mesma forma, sua escolha por uma vida em Cristo pode parecer estranha para o mundo, mas é a sua entrada para a maior bênção, maior privilégio e a maior honra que um ser humano pode ter. As dificuldades que você enfrenta não são o fim da linha, mas uma oportunidade para sua fé ser testada e fortalecida, e para sua perseverança ser comprovada diante do céu e da terra, mostrando que você é um verdadeiro filho de Deus. E se o não que você tem recebido for a resposta mais importante para o seu futuro, e se a porta que se fechou for um livramento para algo que te afastaria da sua verdadeira missão, da sua verdadeira essência, portanto mantenha os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, e não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, e confie que Ele tem o melhor plano para a sua vida, e Ele irá te conduzir em triunfo. O maior milagre que pode acontecer na sua vida não é a cura de uma doença ou a provisão de uma necessidade, mas a transformação do seu coração, a sua libertação da escravidão do pecado e o seu novo nascimento. E se o choro que você tem derramado em secreto for a semente da sua vitória, e a rejeição que você sentiu, a porta para a sua aceitação no coração de Deus, onde a sua identidade está firmada, que você possa se lembrar em cada desafio que a sua identidade não está no que você faz, no que você tem ou no que as pessoas dizem sobre você, mas no que Jesus fez por você na cruz e na sua nova vida em Cristo. Chegou a hora de você tomar uma decisão, chegou a hora de você se posicionar, e chegou a hora de você declarar que a sua vida pertence a Deus e que você não vai mais negociar sua fé. E se a sua ansiedade e o seu medo forem o convite para você soltar o controle e confiar plenamente em Deus, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para você e Ele fará a sua vontade. A Bíblia diz que o oleiro nunca desiste do barro, e mesmo que o vaso se quebre, Ele o refaz em suas mãos, mostrando o seu amor incondicional e a sua capacidade de transformar o que está quebrado. Que você permita que o oleiro da sua vida te molde, que Ele te refaça e que Ele te transforme em um vaso de honra para a glória de Deus Pai. O seu passado não define quem você é, mas a graça de Deus, a sua misericórdia e a sua nova vida em Cristo te dão um novo começo, uma nova chance e uma nova esperança. Não se prenda ao que ficou para trás, mas corra a carreira que lhe está proposta e siga em frente com fé, com coragem e com a certeza de que a sua vitória já foi conquistada na cruz. O seu testemunho de vida, com todas as suas lutas e vitórias, pode se tornar uma ferramenta nas mãos de Deus para tocar e transformar outras vidas, mostrando que a fé é real e que o novo nascimento é possível. Que você não se cale, mas que o seu coração transborde com o que Deus fez em sua vida, e que você possa compartilhar a sua história com a sua família, com os seus amigos e com todos que precisam ouvir a verdade. A vida é como um jardim, e se você não cuidar do solo do seu coração, as ervas daninhas da amargura, do medo, da dúvida, da religiosidade vão sufocar as sementes da fé e impedir o seu crescimento espiritual. Portanto, cuide do seu jardim, regue-o com a palavra de Deus e ore para que o Espírito Santo mantenha livre de tudo que possa te afastar da presença do Pai, e que a sua vida produza frutos em abundância. Se esta mensagem te tocou e você quer se aprofundar nessa jornada de fé, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos e para que você continue recebendo mensagens de esperança, de fé e de propósito. Que a luz de Deus continue iluminando seus passos, que o seu amor transborde em seu coração e que a sua graça e misericórdia te alcancem e te transformem dia após dia
para a glória do seu santo nome. Que você possa de hoje em diante não apenas viver uma vida de aparência, mas uma vida de verdade, uma vida de propósito e uma vida que demonstra o poder de Deus em sua nova jornada. E lembre-se, você não está sozinho, pois o Espírito Santo é o seu guia, o seu consolador e o seu melhor amigo, pronto para te ajudar, pronto para te guiar e pronto para te sustentar em cada passo do caminho. Que você seja abençoado em sua jornada e que a sua vida seja um testemunho vivo do que o novo nascimento pode fazer para que o mundo possa ver a Cristo em você. Que você seja abençoado em sua jornada e que a sua vida seja um testemunho vivo do que o novo nascimento pode fazer para que o mundo possa ver a Cristo em você.